Vinícius. Boa noite, Giovanni. Tudo bom? Tudo em paz, meu irmão? Tudo tranquilo, graças a Deus. E você, como é que estão as coisas? Está se cuidando? Tudo direitinho? Com certeza estou me cuidando. As atividades em home office não param, mas a gente tem que seguir, né? Tem que Não tem seguir. como não seguir. Com certeza, com certeza. O pessoal está começando a se conectar aí, né? Centro de Treinamento, Pete Silva, gente boa, professor Pete, Dinha Lousado, Figueira, de Cipriano, grande aluno do professor Giovan. Boa, garoto, tamo junto. Vamos aí, vamos entrando aí, a galera vai entrando. Doutor, eu quero te agradecer, tá? Hoje a gente está aqui, para quem já está conectado, né? Estou aqui com o doutor Vinícius Lacerda, que é advogado pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, coordenador do Grupo de Pesquisa em Direito Sindical na Liga Acadêmica de Estudos Jurídicos da Bahia, LAEJO, e também integrante da equipe do escritório de advocacia que presta serviços ao sindicato, né, de educação física. E desde já agradecer a sua participação e parabenizar por todas as ações que foram feitas até hoje junto ao sindicato de forma muito exitosa, né? Então a gente está aqui com essa grande figura, apesar de ter essa cara de jovem, mas tem uma experiência larga dentro do ramo aí do direito trabalhista. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Giovanni, a confiança de você ter me convidado para de certa forma, compartilhar com seus ouvintes, né, que são muitos, sobre os conhecimentos do direito, que às vezes eu fico com a impressão que o direito foi feito para que as pessoas não entendam. Mas eu busco sempre ao máximo traduzir essa linguagem, que para muitos é complicada, para ficar mais simples e para que o direito possa alcançar muito mais as pessoas. Então, eu acho que é uma grande oportunidade. O tema que nós vamos tratar hoje é de uma relevância ímpar. Nós ainda estamos na pandemia, ainda temos os efeitos jurídicos da pandemia. E apesar de, em algumas categorias, não parecer que a pandemia ainda persiste, os efeitos jurídicos ainda insistem em relação a ela. Então, vai ser, eu acho, uma live muito esclarecedora e estou aqui para poder contribuir da melhor forma possível. Pronto, beleza. Para a gente começar oficialmente, eu tenho aqui a minha produtora aqui, diz que toda live nossa faz a abertura oficial. Como nós fizemos a apresentação com o convidado. Vamos lá? Por favor, produção. Luz, câmera, ação! Agora vou negócio profissional. Produtora aqui. Olá! Obrigado. Essa aí é a herdeira, Giovana. Já entrou aí também o Wilson, Wellington Passos, professor Nilson Mineiro, Marquinhos Lousado, Xande, grande liderança esportiva aqui em Feira de Santana. Obrigado aí a todos que estão entrando. Professora Rosiane Fagundes também, acabando de entrar, conectada conosco. Meu querido, eu tenho aqui um roteiro, mas tem perguntas que chegaram antes da live começar, dada a importância desse Caramba! tema. Então vamos lá, a primeira pergunta. Eu vou começar aqui, pela do Jamerson, é uma pergunta mais extensa. Jamerson Luiz Souza, ele perguntou o seguinte para a gente aqui pelo WhatsApp. Trabalho na empresa X, fui contratado para o horário de meia-noite, período de 6 horas. E fiquei de trabalhar da meia-noite às 6 da manhã, já que essa empresa trabalha 24 horas. Com a pandemia, fiquei em layoff, recebendo apenas 30%. Já que também sou servidor público, não fui aprovado pelo governo a receber um complemento via governo federal. No entanto, nesse retorno, o horário está sendo até as 22 horas. Não está tendo o horário que ele trabalha, de 0 às 5. Então, me colocaram para trabalhar por um período de 4 horas, das 18 às 22. A pergunta que ele faz, então, é: eu estava no regime mensalista e recebia mensalmente um valor fixo, 6 horas por dia. Agora, me pediram que eu assinasse um documento
para mudar o regime para horista, já que não vou mais trabalhar 6 horas, vou trabalhar 4 horas por dia. Consequentemente, meu salário vai ser reduzido. Isso é legal? Isso é possível ser feito com as mudanças que nós tivemos aí no Programa Emergencial de Manutenção do Emprego, Lei 14.020, 2020? Qual é o nome dele? Jamerson. Jamerson, não sei se ele tá online, mas eu gostaria que ele estivesse, que aí a resposta atenderia não só ele, mas também outras pessoas. Mas em relação à dúvida de Jamerson, foi um bom gancho que você iniciou, porque ao longo da minha exposição eu vou tratar sobre diversas premissas. E talvez a forma como eu explico essas premissas, por si só, explique a dúvida de Jamerson, assim como explique também dúvida de outras pessoas. Então, acaso, no final da minha exposição, eu não conseguir responder de alguma forma ou ainda persista dúvidas, a gente pode complementar a explicação. Perfeito. Pode ser assim? Pode, tranquilo. Abração para a Shirley também, acabou de entrar aqui com a gente. Eu até mandei uma mensagem para ele agora aqui pelo WhatsApp para ver se ele entra também, para poder esclarecer mais a pergunta. Já vai ser bom. Outra pergunta que chegou aqui pelo WhatsApp também, o professor Vicente, ele pergunta o seguinte: a empresa que eu trabalho não está pagando... Na verdade, essa pergunta não é nem da lei, mas ele está dizendo o seguinte: a empresa não paga um vale-transporte e me obrigou a assinar a negativa desse benefício. Obrigou porque ele assinasse dizendo que não queria o benefício. Como devo proceder nessa situação? Eu tenho interesse, mas a empresa não quer me dar o transporte. Pergunta capciosa. Nesse caso aí já foge o tema da nossa apresentação. Esses casos específicos possivelmente serão muitos, né? Com a sua audiência, haverão muitos questionamentos sobre o direito. O nosso tema hoje foi dissecar um pouco mais sobre a Lei 14.020. Então, essas perguntas, essas dúvidas particulares, eu sugiro que as pessoas direcionem a você. E aí, à medida que tiver disponibilidade, você repassa para mim e eu tento, de maneira genérica, esclarecê-las. Mas para a gente não fugir do tema, que era a questão da pandemia, né? Para a gente seguir a ordem certinha, a questão da pandemia, eu acho que seria interessante a gente já conversar um pouco sobre a abertura, a reabertura das academias, né? Que é um tema importante, e os efeitos disso em razão das medidas provisórias, da conversão em lei, que é muito importante. Sobre o vale-transporte, que ele questiona, ao final da exposição, se nós tivermos um tempo, eu farei o esforço de esclarecê-lo. Mas, claro, caso o nosso tempo fique limitado, aí a gente procede dessa forma. Acho que a gente consegue sanar, pelo menos de uma maneira genérica, as dúvidas dos seus ouvintes, né? Perfeito. Bom, a Lei 14.020, ela falou da suspensão do contrato de trabalho e da redução da jornada e do salário. Vamos começar pela suspensão. O que aqui isso acarreta, doutor? Quem teve esse contrato suspenso, em termos de FGTS, de INSS, o reflexo sobre o 13º, sobre férias, benefícios, o trabalhador tem alguma perda em relação a isso? Se tem, qual seria? Como é que funciona em relação à suspensão de contrato de trabalho? Pronto, vamos lá. Deixa eu anotar aqui para não esquecer sua pergunta. Sobre a suspensão do contrato de trabalho, para a gente poder compreender, a gente poder igualar todos os nossos ouvintes em relação à matéria, seria interessante a gente fazer um breve histórico sobre a legislação que se deu durante a pandemia, né? A nossa primeira legislação, que no período da pandemia, que a gente pode dizer assim, foi a Lei 13.979. Ela foi de 3 de fevereiro de 2020. Ela ainda versava sobre medidas de enfrentamento à emergência de saúde pública e tratando o coronavírus como se fosse um surto. Ainda era uma legislação ainda preocupada com o âmbito internacional. Sim. Mas aí chegamos em 20 de março,
E em 20 de março veio uma legislação complementar, que foi o Decreto Legislativo 6, e que estipulou que o Brasil, a partir de 20 de março até o dia 30 de dezembro, estaria numa situação jurídica denominada estado de calamidade. Então, essa situação jurídica coloca os cidadãos, ou melhor, não retira dos cidadãos os direitos políticos e civis, tanto é que ao final do ano nós teremos as eleições, sim, mas ele coloca para o poder público a possibilidade de criar medidas excepcionais e temporárias que objetivem manter a ordem ou promover ações que busquem restabelecer a ordem anterior. Sim. Então, durante esse período foram diversos decretos municipais que a gente precisou interpretar e fazer vários estudos à luz da Constituição, e a partir do dia 16 a 20 de março, as academias tiveram as suas atividades temporariamente suspensas. Mas antes de eu adentrar sobre a medida provisória, que é aquela medida provisória 927 e a 936, que também é importante, é preciso que os nossos ouvintes, certamente essa live ficará gravada, né? Então as pessoas podem utilizar isso como material de estudo. O que é medida provisória, né? Às vezes a gente ouve na televisão e fica sem saber o que é. Sim. Então, de uma forma assim, didática, a gente precisa compreender ou ter em mente que a regra geral no nosso ordenamento é que as leis sejam criadas em processo legislativo. Então, as leis federais são criadas pelo Congresso Nacional, as leis estaduais pela Assembleia Legislativa, as leis municipais pela Câmara Municipal. Então, normalmente, o amadurecimento da lei, ela costuma demandar tempo. Então, o que foi que a Constituição fez? Em situações de relevância e urgência, cabe ao chefe do Poder Executivo editar uma norma, que ela tem um prazo determinado, 60 Sim. dias, podendo ser renovada, e ela tem vigência imediata. E ela não precisa passar sobre todo o processo legislativo. Para que essa lei permaneça de forma indeterminada no ordenamento, é preciso que o Congresso ele converta essa medida provisória em lei. Então, durante o início da pandemia, nós tivemos a medida provisória, por exemplo, a 927, que perdeu a vigência no dia 19 de julho, porque o Congresso não teve interesse político de perpetuar os seus efeitos. Mas a medida provisória 936, ela foi convertida na Lei 14.020, que é objeto do nosso estudo hoje. A medida provisória 927, que perdeu a vigência, inclusive muitos sindicatos utilizaram elas para respaldar suas convenções coletivas, ela teve vigência no dia 22 de março, finalizou no dia 19 de julho, como eu falei, e ela trouxe algumas matérias que é interessante a gente detalhar para os seus ouvintes. Por exemplo, ela trouxe sobre o home office e o teletrabalho. Sim. O home office e o teletrabalho, nesse caso, ela não precisa da anuência segundo a medida provisória, não precisaria da anuência do trabalhador. Aqui é interessante a gente destacar o seguinte: home office não é a mesma coisa que teletrabalho. O home office é uma atividade que você exerce fora das dependências físicas da empresa e com base em todo o controle de jornada que você tinha quando você trabalhava dentro das dependências da empresa. No teletrabalho, isso modifica, porque não há o controle de jornada. Então, o empregado ele não se submete a carga horária, ele não tem, em tese, não tem intervalo, em tese, ele não cumpre hora extra. E, segundo a legislação originária da CLT, precisaria a concordância do trabalhador para que o teletrabalho fosse implantado. A medida provisória veio e falou assim, não precisamos dessa concordância, porque estamos num momento excepcional. Então, a legislação permitiu que não houvesse a concordância, que simplesmente se fosse da necessidade do empregador, que ele instituísse isso sem a concordância do trabalhador. Outro ponto que foi tratado na medida provisória, que foi também objeto de algumas convenções coletivas, foi a antecipação de férias, também sem anuência do trabalhador. Então, ele, em tese, autorizaria a utilização da antecipação de períodos aquisitivos completos
ou incompletos, e até mesmo negociar períodos aquisitivos futuros. Nesse caso, em relação aos períodos aquisitivos futuros, demandaria acordo individual, já esclarecendo muitas dúvidas sobre isso. Eu ia te perguntar sobre essa questão da antecipação de férias. No caso aí, a empresa pode antecipar quantos períodos quiser. Por exemplo, antecipa o período agora de 2021, 22, 23 e o cara vai ficar aí 3, 4 anos sem tirar férias. É isso mesmo? Pode? Com base na medida provisória, que já perdeu sua vigência, ou seja, quem fez, quem não fez, não faz mais. Você poderia antecipar períodos aquisitivos futuros, desde que o trabalhador concordasse com isso. Sim. Eu, pessoalmente, entendo que ainda que a legislação traga esse dispositivo, isso seria inconstitucional, porque a gente sabe, você principalmente como representante sindical, que períodos de intervalo, de férias, eles são considerados normas de saúde e de segurança para o trabalhador, para a proteção da integridade física, psíquica do trabalhador. Então, nesse caso, eu acredito, e graças a Deus a medida provisória ela não foi convertida em lei, que esses períodos aquisitivos futuros restariam prejudicados, ainda que houvesse a disposição naquele momento, não acho que seria o correto. Avançando um pouquinho mais, a medida provisória também trouxe disposições sobre concessão de férias coletivas, também sem anuência do trabalhador e sem a comunicação do Ministério da Economia e dos sindicatos. A concepção e a ideia de comunicação dos sindicatos se pauta no entendimento de que se a empresa resolve paralisar suas atividades econômicas, ou melhor, se ela decide conceder férias coletivas para todos, significa que ela vai paralisar suas atividades econômicas. E o direito, ele prevê que a propriedade ela deve exercer uma função social. Então, uma empresa que esteja ativa e que ela não exerce sua função social, ela está sendo contrária à lei. Além disso, viu-se que muitas empresas utilizavam do expediente de fornecer, conceder férias coletivas para despedir seus empregados. E aí a ideia da comunicação ao sindicato era justamente para sinalizar ao sindicato, os representantes dos trabalhadores, que isso não poderia acontecer, já que o objetivo é preservar a manutenção do emprego. Então, tanto que posteriormente houve pela reforma trabalhista, a possibilidade de dispensa em massa, sem a anuência do sindicato, o que é completamente inconstitucional, já que o objetivo é preservar, a Constituição é clara que é direito fundamental dos trabalhadores a garantia do emprego e da dispensa arbitrária. Então, avançando um pouquinho, a medida provisória também fala... Então, quem não fez o acordo diretamente com o sindicato está passivo de questionamento no futuro. Uma empresa, por exemplo, qualquer aí do comércio ou uma academia, não fez acordo com o sindicato. Está passivo, então, de questionamento lá na frente. É isso mesmo? Eu entendo que sim. Eu tomo a ideia de que as empresas bem instruídas, elas procuraram o sindicato. Isso me parece muito claro. Então, as empresas bem instruídas buscaram um sindicato para fazer algum tipo de negociação, para poder ter uma segurança jurídica. Não me parece sensato que a empresa que busca segurança a todo momento, a gente vê isso em diversos posicionamentos, liberais ou não, que a empresa quer segurança jurídica. E arriscar fazer um acordo individual do trabalho, ainda que exista uma lei respaldando, não me parece razoável quando a própria Constituição diz que a intervenção do sindicato é essencial. Então, nos casos em que houveram acordos individuais, eu acredito que a empresa que fez, ela corre sim um risco, infelizmente, de ser arguída judicialmente para alguma questão de legalidade, de vício de consentimento. E aí vai ser analisado caso a caso. Sim. Posso avançar? Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso. Pergunte. Eu tenho dois segmentos aqui representativos de interesse direto nessa questão que eu acabei de falar. Por exemplo,
Os comerciários de Feira de Santana, eles não tiveram nenhum contrato, nenhum acordo coletivo, né, em relação à categoria. Então, o simples fato de comunicar ao sindicato é uma coisa, né, comunicar que está fazendo a suspensão ou a redução da jornada. Outra coisa é como foi feito no segmento de academias. Na Bahia, houve um aditivo na convenção coletiva em que a antiga MP 936 foi adequada, né? Foi feita uma adaptação, pequenos ajustes. Qual é a segurança jurídica maior? É o aditivo de uma convenção coletiva ou o simples fato de comunicar já por si só já dá uma segurança jurídica para o empregador? Sobre essa questão que você traz agora, ele se refere à medida provisória 936, que virou a 14.020. Isso. Mas para não deixar você sem resposta, a lei 14.000, ela permitiu alguns contratos individuais. E me parece que tem mais segurança aquelas empresas que optaram por fazer uma negociação, sim, diretamente com o sindicato. Tanto é que a própria lei diz que, caso uma convenção coletiva seja estabelecida posteriormente ao acordo realizado, prevalecerá a convenção coletiva, salvo se ela for menos benéfica do que o acordo individual celebrado. Entendeu? Perfeito. Então, cria-se uma insegurança pela interpretação que se pode dar de forma errada. Entendeu? Me parece que a convenção coletiva é uma coisa, por mais que a convenção também esteja tem a necessidade do crivo de legalidade, de condição das pessoas que estão ali, dos contraentes, né? Tanto o sindicato e empresa, mas me parece uma coisa mais segura do ponto de vista jurídico para a empresa. Perfeito. Bom, então vamos seguindo aqui, porque tem muito assunto. Avancemos. Ainda tem essas perguntas que você fez. Isso. A medida provisória também ela tratou sobre antecipação de feriados, né? A gente bem lembra que vários foram instituídos. Mas, nesse caso em particular, a anuência do trabalhador, ou seja, a concordância do trabalhador, somente fica restrita a relações aos feriados religiosos. Então, se não for feriados religiosos, não haveria por que ter anuência do trabalhador para isso. A Lei 927 também instituiu o banco de horas. Essa, sim, precisa de anuência de concordância do trabalhador. Então, segundo as disposições que previam a medida provisória 927, após o encerramento do estado de calamidade pública, que é 31 de dezembro de 2020, a empresa teria um prazo de 18 meses para compensar essas horas. E ela poderia fazer acrescentando 2 horas diárias à jornada do trabalhador, limitada a 10 horas diárias, ou seja, o trabalhador não poderia exceder as 10 horas diárias. Outra medida importante que foi tratada na medida provisória 927 foi a possibilidade de fiscalização em matéria de segurança do trabalho, suspendia os exames médicos ocupacionais, com exceção dos demissionais, e tratava também sobre treinamentos periódicos e eventuais, suspendia essa possibilidade. Outra questão que foi revogada foi a qualificação profissional, né? Teve uma discussão intensa, eu acho que deve ter durado uns 2 ou 3 dias esse dispositivo na lei, e logo em seguida foi revogado. O que foi que aconteceu ali? Foi permitido que o trabalhador tivesse o contrato suspenso, que ele fosse direcionado para um curso de formação, mas em contrapartida o trabalhador não ia receber nada. Não ia até receber uma bolsa, uma remuneração, nada. Ia ficar só aprendendo e o contrato suspenso. Então viu-se que era uma questão temerária e logo em seguida foi revogado. Então perdeu completamente os efeitos. A última possibilidade que a medida provisória deu foi o diferimento dos recolhimentos do FGTS, que é a possibilidade apenas de postergar, não é deixar de pagar, é postergar e parcelar o pagamento do FGTS de abril, maio e junho, só. Então, a medida provisória, de maneira geral, ela retratou esses temas, basicamente. Como eu disse, ela perdeu a vigência em 19 de julho
E a gente sabe que de 23 de março a 19 de julho, vários contratos de trabalho foram alterados, com base na medida provisória. Correto. Então, os contratos que foram alterados pela medida provisória, ou os que tinham sido alterados antes da medida provisória, mas que tenham matérias relacionadas com ela, elas permanecem até hoje válidas, mesmo com o encerramento da vigência da medida provisória, porque na origem aquela norma instituída foi válida. O que não pode ocorrer é, por exemplo, agora eu queira modificar o contrato de trabalho do meu empregado com base na medida provisória 927, porque ela não tem mais eficácia. Então, já foi. Mas, no caso das negociações coletivas que replicaram o texto da medida provisória, a medida provisória, ou melhor, a convenção coletiva criou um novo instituto. Tanto é que criou um novo instituto no sentido de que os detalhes que permeiam aquela matéria foram discutidos de forma livre. Tanto é que, por exemplo, na medida provisória, a lei é expressa no sentido de que não pode haver anuência do trabalhador em diversas, ou não deveria existir anuência do trabalhador em diversas situações. Mas na negociação coletiva, o sindicato pode falar assim, não, mas agora eu quero que tenha anuência do trabalhador. Então essa negociação é livre, ela cria uma norma, uma outra norma. Ela acaba sendo mais benéfica para o trabalhador. Então, mesmo que a medida provisória perca a validade, a convenção coletiva mantém os seus efeitos até o final. Sim, e quando é que a convenção coletiva perde os efeitos? Né? A gente poderia já pensar nisso. Ela pode perder os efeitos em 3 possibilidades, que você conhece muito bem, que é a edição de uma nova convenção coletiva, você revogando a convenção anterior, você cumprindo o prazo que foi instituído na convenção coletiva, que com base na lei 10.422 foi reduzido pela metade. Então, antigamente, ou melhor, no período de normalidade, vamos tratar assim, as convenções coletivas tinham um prazo de validade de 2 anos. Isso. Só que com essa medida foi reduzido pela metade. Então, as convenções feitas nesse período, ela só pode ter, no máximo, 1 ano de validade. Certo. Então, terminando esse prazo, extingue a convenção. Outra modalidade de extinção da negociação coletiva é se os contraentes, no caso, sindicato e empresa, instituírem alguma condição. Por exemplo, essa convenção perderá a validade caso ocorra determinada situação, caso retorne à normalidade, caso um ato... Então, essa condição, se ela é preenchida, ela tem o condão de extinguir a norma ou satisfazer o que a norma ali instituiu. Perfeito, perfeito. Pessoal, você que está conectado conosco, se tiver alguma perguntinha a respeito aí do nosso tema, Lei 14.020, pode mandar para cá, escreve ali que a gente passa para o doutor Vinícius responder para a gente aqui, tá? Shirley, Luana Barreto, doutora Adriana Freire, João Vitor, tá Jana, turma aí, peso. Neide, Wanderson Costa, Bárbara Figueiredo, Leopoldo, professor Paulão Rezende de Itabuna, grande abraço aí para minha cidade natal, Pires, enfim, um monte de gente aí se conectando. Mande sua pergunta se você tiver alguma dúvida, tá? Sobre redução de jornada de trabalho e redução do salário, doutor. A MP falou em 20%, a lei falou em 25%, 50%, 70%. Parece que tem uma abertura aí para outros percentuais, né? Queria que o senhor esclarecesse se é possível ou não outros percentuais de negociação. Isso também, quais são os reflexos, né? Tem gente que está questionando assim, eu vou ter 50% de redução de jornada e 50% do salário. Né? Como é que fica aí a questão, por exemplo, de 1/3 de férias, das férias? Isso vai ter reflexo, não vai? Quando sair meu 13º? Né? Jana Santos e Neide, também aqui do Sindicato dos Comerciários de Feira de Santana, conectados. Abraço, companheira Jana, companheira Neide, tamo junto. Vamos lá. Redução de jornada, com o senhor. Vamos lá. Essa pergunta aí é complexa. A gente tem que fazer uma introdução bem grande até chegar nela. Por quê? Do que você perguntou e do que eu trouxe até agora, poderia surgir a pergunta. Sim, então, como fica a remuneração das pessoas
de março até 1º de abril, né? Pode surgir esse questionamento. Então, é interessante a gente pontuar que existem 3 cenários para poder avançar na sua pergunta. O primeiro cenário é que o empregador, entre março até 1º de abril, que foi quando entrou a medida provisória 936, o empregador pode não ter promovido nenhuma alteração no contrato. Ele pode ter promovido alteração no contrato com base na MP, ou ele pode ter promovido alguma alteração contratual que não trata da MP. Então, nós temos 3 cenários. Certo. No primeiro cenário, em que o empregador não promoveu nenhuma alteração no contrato de trabalho, o empregado deve receber a remuneração normalmente. Então, se não houve alteração, não houve também modificação na sua remuneração. Naqueles casos em que o empregador promoveu alterações com base na medida provisória 927, o empregado deve receber a sua remuneração considerando as medidas da medida provisória 927. E aquela situação em que o empregador promoveu alguma alteração contratual, mas que não tem relação nenhuma com a medida provisória 927, aí é necessário que analisar a legalidade do que foi estipulado naquele contrato, para ver a validade jurídica. Então, nesse caso, se o trabalhador tem alguma dúvida, é interessante ele procurar o sindicato ou algum advogado de confiança dele para ver se aquela alteração contratual que foi feita no contrato dele tem algum respaldo jurídico. E aí também pode se questionar. E os dias os dias que eu fiquei parado em casa, que o empregador virou para mim e falou, olha, fica em casa que a gente vai resolver. E não fez nada. Essa circunstância foi bem comum, principalmente no início da pandemia, que as pessoas não sabiam se iriam ficar abertas, se iriam fechar. Então, os dias que, de forma assim bem objetiva, os dias que o empregado ficou em casa e que ele não foi contemplado com banco de horas, antecipação de férias, feriados, eles devem ser pagos como se o empregado tivesse trabalhado normalmente. Normalmente. Entendeu? E isso se deve ao fato porque o empregado estava à disposição da empresa. Se o fato do empregador não ter adotado nenhuma medida, nenhum instrumento que ali jurídico para poder modificar aquele contrato naquela situação, não pode fazer com que o trabalhador seja penalizado, receba esse ônus de arcar com despesas que eventualmente o empregador tenha. Além disso, é importante lembrar que às vezes a gente esquece que o empregado não é sócio do dono da empresa. Então, existe um princípio, o princípio forfetário, que diz que o risco da atividade econômica é do empregador. Então, caso ele não tenha tomado as medidas necessárias, ele deve arcar. Então, avançando para a medida provisória 936, que é aquela que a gente viu anteriormente, que foi convertida na Lei 14.020, e já adentrando nas suas você fez inicialmente, é importante dizer que a medida provisória 936 ela perdeu a eficácia no momento que ela foi convertida em lei, na Lei 14.020, mas ela não perdeu a validade nem a existência. Ela continua existindo no mundo jurídico, tanto é que a própria Lei 14.000 faz menção a ela, dizendo que as disposições ou as modificações no contrato feitas no período da medida provisória devem ser analisadas à luz daquele momento. Certo. Mas a Lei 14.000 fala que eu já tinha dito anteriormente, caso um acordo individual seja sucedido por um acordo coletivo, prevalece o acordo coletivo nas circunstâncias que esse lhe for mais favorável e no período anterior à negociação coletiva permanece o que foi acordado individualmente. Então, a Lei 14.000, já adentrando a sua pergunta, ele regula a possibilidade de suspensão temporária do contrato de trabalho, a redução proporcional da jornada e do salário do trabalhador e o pagamento do benefício emergencial de manutenção do emprego e renda, que não é auxílio emergencial. Algumas pessoas confundem que o auxílio emergencial é aquele dos R$600, que agora virou 300. São coisas completamente diferentes. Tem efeitos jurídicos completamente diferentes. Então, outro detalhe que é bom ter em mente é que a vigência da Lei 14.020 ela está vinculada à duração do estado de calamidade pública.
Então, enquanto perdurar os efeitos, caso esse estado de calamidade ele seja prorrogado, essa lei continuará em vigência, ela continuará vinculada a esse prazo. Caso o Estado também resolva antecipar o prazo de validade, que é 31 de dezembro, essa lei também está vinculada a esse período. Adentrando um pouco sobre a aplicabilidade dessa lei para os seus ouvintes, que às vezes a pessoa está ouvindo que a medida provisória 936 ela se aplica a mim, como é que isso funciona na minha vida funcional? A medida provisória 936, convertida na Lei 14.020, ela é bem direta no sentido de que a aplicabilidade está restrita aos empregados. E o que são empregados? Empregados são o que a legislação trabalhista define como aquele trabalhador que exerce a atividade com pessoalidade, ou seja, ele exerce como uma pessoa física e não como uma pessoa jurídica. Ele exerce com onerosidade, ou seja, ele faz as suas atividades em troca de uma remuneração, de forma não eventual, ou seja, é um trabalho que cria nas partes uma sensação de continuidade durante o tempo e que haja subordinação, ou seja, o trabalhador não tem liberdade de organizar suas atividades e está subordinado às ordens do seu patrão ou aos objetivos ou à dinâmica daquela empresa. Ou seja, a Lei 14.020, de forma direta, ela se aplica àqueles empregados que tenham carteira assinada e elas se aplicam também àqueles empregados que são considerados empregados, mas eles não têm carteira assinada. Nesse último caso, o fato do empregado não ter a carteira assinada não lhe retira o direito que a lei lhe confere, mas ele prejudica o exercício desse direito. Então, caso algum dos seus ouvintes estejam nessa condição de ele se considera empregado, mas não pode exercer esse direito, aí cabe, mais uma vez, ele buscar o seu sindicato ou um advogado da sua confiança para ver se essa relação realmente é uma relação de emprego ou uma relação entre um autônomo, entre um empregado autônomo. De forma contrária, essa lei não se aplica aos trabalhadores autônomos, não se aplica aos empregados da administração direta e indireta, e ela também não se aplica aos empregados domésticos. Há uma dúvida em relação sobre a aplicação disso, porque o artigo 22, quando ele vai tratar sobre a empregada gestante, ele menciona que essa condição se aplicaria à gestante e também doméstica, dando a entender de que essas disposições sobre as garantias para gestantes estariam vinculadas tão somente à doméstica, quando ela estiver submetida nessa condição de gestante. Então, ainda não temos nenhuma decisão judicial sobre isso, mas pela interpretação da lei de forma conjunta da legislação, eu pessoalmente entendo que não há aplicação da doméstica para a Lei 14.020. Sobre a suspensão que você falou, do FGTS, como é que ficam os reflexos, o 13º e os benefícios? De forma bem clara, espero que os nossos ouvintes aprendam bem esse conceito. A doutrina jurídica entende que a suspensão do contrato é um período em que o trabalhador, que o empregado não trabalha. Ele não recebe e ele também, o tempo de serviço não é contado para nenhum efeito. Então, nesse sentido, o empregado, no período que houver a suspensão do contrato, o contrato permanecerá suspenso, o empregador não receberá, mas ele continua mantendo todos os benefícios que forem concedidos pelo empregador aos seus empregados. Por exemplo, o empregado teve o contrato suspenso, mas o empregador resolveu conceder aumento à categoria que continuava trabalhando. Ao final da suspensão, aquele trabalhador que teve o contrato suspenso garantirá as vantagens que foi realizado durante o período que ele estava afastado. Outra coisa importante sobre efeitos da suspensão é que durante o período em que o trabalhador não vai receber, não trabalha
e esse tempo não é contado para tempo de serviço, é que ele deixa de ser segurado obrigatório para o INSS. Nesse sentido, caso ele queira, a lei apresenta essa possibilidade, ele precisará, caso queira contar o tempo de serviço como tempo de contribuição, que ele faça o pagamento como segurado facultativo. E aí a lei destrincha várias alíquotas para que ele não perca esse tempo de serviço. Então, durante a suspensão integral do contrato de trabalho, não haverá recolhimento do FGTS por parte do empregador, não ocorrerá o pagamento do INSS e, por conta disso, não haverá contagem para fim de férias, de 13º. Então, de maneira assim, para fechar isso, a única vantagem, a vantagem real que eu enxergo da suspensão do contrato de trabalho é apenas a manutenção do contrato de trabalho. Ou seja, você mantém o emprego. Mantém o emprego. Você... de maneira geral é isso. Você mantém o emprego e vale ressaltar que você, com base nessa suspensão, nessa possibilidade que a lei lhe permite, você recebe o benefício emergencial, que busca compensar o período que você ficou afastado em razão dessa suspensão. Esse benefício emergencial é pago com os recursos da União e se a pessoa, como eu falei, quiser contribuir, quiser que o tempo de serviço dela conte como tempo de contribuição, ela precisará recolher o INSS como segurado facultativo. Perfeito. E aí pode surgir, mas essa suspensão não termina nunca, né? Quando é que vai, como é que acontece isso? A própria lei já define isso, fica bem mais fácil de explicar, porque há basicamente 3 vontades, digamos assim. O restabelecimento da suspensão ocorre com a vontade do Estado no sentido de Estado brasileiro, a vontade contratual, aquela vontade foi manifestada ali no acordo individual ou na convenção coletiva, ou a vontade do empregador. Ou seja, se o empregador quiser antecipar o fim da suspensão, ele pode. Então, é mais uma possibilidade. Então, caso essa vontade, através de, por exemplo, a vontade do Estado, encerrando o estado de calamidade, a vontade da contratual, com a estipulação lá da redução do pactuado, na redução do período pactuado, o contrato deve ser restabelecido após 2 dias úteis. E aí o contrato volta a ter os mesmos efeitos que tinha anteriormente. Nessa questão da suspensão, doutor, a empresa pode suspender quantas vezes? Digamos que ela suspendeu, comunicou lá para o Ministério da Economia que suspendeu o meu contrato por 2 meses. E aí ela pode replicar essa suspensão quantas vezes? Ou não existe um limite? Como é que funciona? A legislação permite a suspensão e ela permite a suspensão não só interrupta, mas fracionada. É como se estivesse dando uma carta branca para, quando você precisar, empregador, você utilize esse mecanismo da suspensão. Entendi. Entendeu? E aí, nesse sentido, como ocorreu durante esse período da pandemia, algumas empresas resolveram abrir seu estabelecimento e aí, por qualquer motivo, por uma decisão do Estado, ela precisou fechar suas atividades. Então, esse contrato inicialmente feito, ele continuaria válido porque a própria legislação autoriza a suspensão ininterrupta ou a suspensão fracionada. Certo. Um abraço aí para o Israel, André, Lana, Braga e professor Ari Passos, grande colega aí de Salvador, também pré-candidato a vereador, professor de Educação Física. Tamo junto, Arizão. Sobre a suspensão ainda. Depois que termina esse contrato, essa suspensão do contrato, a empresa, caso queira demitir, qual é o intervalo de tempo que tem para que possa fazer essa demissão? Isso aí que você está perguntando, ele se traduz na garantia da estabilidade, na estabilidade temporária que a própria legislação
criou sobre a matéria. Eu tinha programado para falar isso no final, mas se você quiser eu posso antecipar. O artigo 10 da Lei 14.020, ela contemplou aqueles que foram beneficiados, digamos assim, da suspensão e redução dos contratos de um que ela chamou de garantia temporária de emprego. Então, ela criou, ela determina 3 momentos em que aquele contrato terá uma garantia de emprego. O primeiro momento seria durante o período acordado. Então, foi celebrado um acordo. Durante aquela vigência daquele acordo, o empregado terá garantia de emprego. Ele não pode ser despedido sem justa causa por conta desse período. A lei também criou outro momento, que é após o restabelecimento do contrato. Ou seja, por alguma necessidade, o contrato a empresa precisou que o trabalhador retornasse às atividades. Então, o período de garantia ocorrerá esse momento posterior e ele será equivalente, ou seja, será o mesmo que o período que foi concedido em relação à duração do período acordado. Vamos dar um exemplo para ficar claro. Sim. Se o empregado ficou 3 meses com o contrato suspenso, após o restabelecimento do contrato, ele permanecerá também mais 3 meses com essa garantia de emprego. Caso o empregado tenha 1 mês, então, de forma equivalente, ele terá 1 mês de garantia de emprego. Ou seja, sempre é o mesmo período após... É o período da estabilidade. Perfeitamente. Aí a lei vai um pouquinho mais além, que é um caso específico de empregados gestantes que tenham tomado conhecimento da gravidez durante o período. Sim. Então, no caso da gestante, a contagem do prazo da garantia dela será após aquela estabilidade que a gente já conhece, a estabilidade gestacional. Ou seja, a estabilidade gestacional, para quem não conhece, é a partir da confirmação do estado gravídico até 5 meses após o parto. Então, com base nessa garantia de emprego advinda da Lei 14.020, ela somará a essa aquele período que foi correspondente ao período da redução ou da redução da jornada e do salário. Okay. Outra coisa interessante, para falar disso, para poder a gente esgotar o tema, a garantia de emprego prevista na Lei 14.020, normalmente a lei não faz isso, mas ela foi um pouco além. Ela falou que caso um empregado seja despedido sem justa causa, sim, será acrescido a este uma indenização. Então, a lei já trouxe qual vai ser essa legislação, essa indenização. Então, essa indenização corresponderá ao percentual. Vamos por parte, para não dar nó na cabeça dos nossos ouvintes. Ela corresponderá ao percentual que foi aplicado no contrato de trabalho da pessoa, em relação à redução do seu salário e da sua jornada. Se a pessoa teve uma redução de 25%, superior a 25% e inferior a 50%, ela vai ter uma indenização correspondente a 50% do salário que ele teria direito no período da garantia provisória no emprego. Caso ele tenha uma redução de jornada igual ou superior a 50% e inferior a 70%, esse percentual de indenização corresponderá a 75% do salário que o empregado teria direito no período da garantia provisória do emprego. Perfeito. Na hipótese da redução de jornada for igual ou superior a 70%, ou caso de suspensão temporária do contrato, a indenização corresponderá a 100% do salário que o empregado teria direito no período de garantia provisória de emprego. E aí, então, para deixar de forma mais clara, a garantia de emprego ela só é concedida para fins de despedida sem justa causa. Ou seja, se a pessoa motivar a despedida dela e o empregador necessitar aplicar uma despedida com justa causa, essa garantia de emprego não existe.
Caso o empregado solicite a sua demissão, formalize a sua demissão, também essa garantia de emprego não existe. Perfeito. Outra detalhe rápido que eu entendo como garantia de emprego é o dispositivo do artigo 17, que ele veda qualquer dispensa em relação à pessoa com deficiência. Então, é uma garantia da lei de que empregado com deficiência não pode ter nenhum tipo de... Não pode ser despedido de forma alguma. Então, para fecharmos essa questão da garantia de emprego. Perfeito. Doutor, Lana Varanda está falando aqui, doutor Vinícius é um profissional muito competente, com certeza, concordo, Lana. Sempre atendeu muito bem a nossa empresa. Mandando um abraço aí para o senhor. Doutor, aqui em Feira de Santana teve um aspecto interessante. Tivemos uma redução de frota dos rodoviários em função da suspensão de contrato de motoristas, né? E as atividades retomaram bem cedo. Acho que foi uma das primeiras cidades a começarem a retomar as atividades, foi aqui em Feira. Ônibus superlotados e 50% só da frota nas ruas, foi aumentando paulatinamente. Eu lembro que na época que estava ainda com 50%, que a desculpa da prefeitura foi que muitas empresas estavam com motoristas na situação de suspensão de contrato de trabalho, que por isso não poderia retornar de imediato, que teria que aguardar a finalização dessa suspensão. Isso procede, me parece que o senhor falou agora há pouco, que a depender da vontade do empregador, a qualquer momento pode fazer a suspensão. Então procede isso? Sim. A lei permite, tanto no caso de suspensão do contrato, quanto no caso de redução proporcional da jornada e do salário, a lei garante que o empregador, caso manifeste esse seu desejo de retornar às atividades e queira antecipar o fim do período de suspensão, ele poderá fazer, sem nenhum problema. Então essa aí foi conversa para qualquer... prefeito botou conversa para boi dormir aqui em Feira de Santana, né? Enganando o povo, dizendo que não poderia retornar. E aí o ônibus lotado, ônibus cheio de gente, aglomeração, mas vamos em frente. Vamos em frente. Bom, sobre isso cabe um adendo, porque a gente sabe que a lei 14.020, ela não está no ordenamento jurídico sozinha. Possivelmente, a classe dos rodoviários, ela pode ter celebrado uma convenção coletiva. Então, a convenção coletiva, ela, conforme a reforma trabalhista, ela prevalece em relação à legislação. Certo. Então, caso a convenção trabalhista, convenção coletiva dos rodoviários preveja a necessidade ou a impossibilidade do retorno das atividades pelo empregador, aí o que vale é o que está na convenção coletiva. Perfeito. Então, nesse caso específico que você trouxe, eu desconheço o teor da convenção dele. Então, é bom os interessados procurarem os sindicatos da categoria para identificar se há esse dispositivo, se há algum direito, se existe algum tipo de formalidade que precisa ser feito para que retorne os trabalhos, o contrato de trabalho. Então, é um caso particular que a disposição genérica aqui da lei não pode abarcar. Uma pergunta agora capciosa, doutor. Vamos nessa. Em alguns momentos aqui, nós identificamos empresas que fizeram um acordo, né, um exemplo, fez um acordo de redução da jornada de trabalho de, 50%. Tá? Certo. Mas, na prática, não foi o que aconteceu para o trabalhador.